pessoal, eu sou a Ingrid Rocha dos Santos, diretora de operações da Urban IQ Consultoria Estratégica, e juntamente com Elvis Souza, Júlia Vieira e Rony Silva, todos acadêmicos do 5º semestre do curso de Administração e da disciplina de Planejamento Estratégico, desenvolvemos uma simulação organizacional por meio da Urban IQ Consultoria Estratégica, uma empresa fictícia especializada em planejamento estratégico urbano, cultura organizacional e transformação institucional, que foi criada para aproximar a teoria acadêmica da prática empresarial. Por meio deste projeto, a empresa, a Urban IQ, foi contratada para assessorar o programa Itabuna Inteligente 2035, que foi uma iniciativa voltada ao desenvolvimento inteligente e sustentável do município. Nossa reunião será realizada por meio de uma videoconferência, que é um modelo amplamente utilizado pelas consultorias atuais. Convidamos vocês a acompanhar a nossa apresentação. Olá, sejam bem-vindos. Somos a Urban IQ Consultoria Estratégica, uma empresa especializada em planejamento estratégico urbano, cultura organizacional e transformação institucional. A nossa atuação é voltada ao desenvolvimento de soluções que auxiliem organizações públicas e privadas na construção de modelos de gestão mais eficientes, inovadores e sustentáveis. Para este projeto, fomos convidados a assessorar o programa Itabuna Inteligente 2035, iniciativa voltada ao fortalecimento institucional e ao desenvolvimento estratégico da cidade de Itabuna. Antes de iniciarmos a nossa análise organizacional, é importante apresentar a proposta do programa Itabuna Inteligente 2035, que é um projeto que representa uma visão estratégica de futuro para o município de Itabuna e considera o seu papel como um dos principais polos econômicos, comerciais e de serviços do interior da Bahia. A proposta busca transformar a cidade em um ambiente mais conectado, eficiente, sustentável e centrado nas necessidades da população. Observando esse mapa, podemos identificar 6 áreas estratégicas de desenvolvimento. O primeiro eixo é o Centro Administrativo Inteligente, que é responsável pela integração dos serviços públicos, digitalizados de processos e ampliação do acesso do cidadão aos serviços municipais. Em seguida, temos o Distrito de Inovação e Tecnologia, pensado para estimular o empreendedorismo, a educação tecnológica, a pesquisa e a atração de novos investimentos. O terceiro polo é voltado ao turismo e eventos, aproveitando o potencial cultural da cidade e fortalecendo iniciativas que ampliem sua visibilidade regional e nacional. Também destacamos o corredor comercial e de serviços, que busca fortalecer o comércio local, gerar oportunidades econômicas e incentivar novos negócios. O polo industrial e logístico foi planejado para ampliar a capacidade produtiva do município, favorecendo a geração de empregos e o desenvolvimento econômico sustentável. Por fim, os bairros inteligentes representam a aplicação direta das soluções urbanas no cotidiano da população, promovendo conectividade, segurança, mobilidade e qualidade de vida. Além dessas áreas estratégicas, o projeto está fundamentado em pilares essenciais como gestão inteligente, participação cidadã, inovação, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e mobilidade urbana. Assim, o programa Itabuna Inteligente 2035 não se limita à implantação de tecnologia. O seu principal objetivo é estruturar uma cidade mais eficiente, integrada e preparada para os desafios futuros, sempre alinhada às necessidades da população e ao desenvolvimento sustentável do município. Compreendendo a visão estratégica do programa Itabuna Inteligente 2035, passaremos agora à análise dos elementos organizacionais necessários para transformar esse planejamento em realidade. Estamos iniciando oficialmente a reunião estratégica entre a Urban IQ Consultoria Estratégica e o programa Itabuna Inteligente. A Urban IQ atua com o planejamento estratégico urbano e transformação institucional, ajudando organizações públicas a estruturarem cultura organizacional, identidade institucional e processos estratégicos. Hoje estaremos discutindo como Itabuna pode fortalecer sua organização interna
para sustentar um processo de modernização inteligente e de longo prazo. Eu sou a Ingrid e sou diretora de operações desse projeto. Boa noite, pessoal. Eu sou Rony, sou especialista em cultura e cultura organizacional. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E esse projeto ele é um trabalho muito interessante, porque Itabuna já possui uma relevância regional muito forte, né? A cidade atende diversos municípios da região e possui uma importância econômica, comercial e cultural muito forte, porém enfrenta uns tipos de desafios, né? Que é o crescimento urbano e a modernização administrativa. Enquanto falamos da cidade inteligente, não estamos falando apenas de tecnologia, estamos falando principalmente da organização cultural e da gestão. Bom, eu sou coordenador de identidade institucional e a gente tem que pontuar que nos últimos anos Itabuna passou por um movimento importante de valorização cultural e fortalecimento da imagem da cidade e inclusive com eventos que aumentaram a sua visibilidade a âmbito nacional, mas para que a cidade consiga sustentar esse crescimento é necessário construir uma identidade forte e que esteja certamente engajada com a proposta de crescimento da nossa cidade. Boa noite a todos, eu sou Júlia, sou gestora estratégica da cidade de Itabuna. Podemos perceber que a cidade vem avançando em vários aspectos, mas ainda percebemos dificuldades relacionadas à integração entre os setores, à continuidade de projetos e à modernização dos processos administrativos. Então, a expectativa dessa parceria é justamente estruturar melhor essa visão estratégica a longo prazo. Bom, vamos começar então falando sobre o Estatuto Organizacional, que hoje Itabuna possui iniciativas importantes de modernização, mas ainda falta um documento estratégico que organize formalmente como esse projeto da cidade inteligente deve funcionar. Concordo, nenhuma estratégia faz sentido sem um diagnóstico adequado. Bom, e é exatamente aí que o Estatuto Organizacional ele vai funcionar como base de organização para o projeto e nele contido a visão, os princípios, a estrutura de governança, competências de cada setor e também os objetivos da iniciativa. E, além disso, o Estatuto ele ajuda a reduzir um problema, né, muito comum na gestão pública, que é a descontinuidade. Muitas vezes um projeto importante acaba perdendo força quando há uma mudança de gestão. Aí sempre tem algum atraso ou até as obras começam a parar. A troca de liderança é uma das falhas por isso. Quando existe um estatuto estratégico que é bem definido, os projetos deixam de depender apenas de pessoas e passam a fazer parte da organização. E no caso do programa Itabuna Inteligente 2035, recomendamos que o estatuto contemple a integração entre secretarias, planejamento urbano inteligente, metas de longo prazo, participação cidadã, sustentabilidade, inovação administrativa e transparência institucional. Isso faz muito sentido. A cidade já possui potencial regional muito forte, mas precisa de uma estrutura sólida para sustentar o crescimento de projetos futuros. E seguindo o processo, né, depois do estatuto, um outro ponto essencial são os manuais organizacionais, porque muita gente acha que manual é apenas burocracia, só que na prática ele organiza processos e reduz falhas. Exatamente. Os manuais eles transformam os valores e os objetivos das organizações em práticas concretas no dia a dia. Para o programa Itabuna Inteligente 2035, nós identificamos alguns manuais prioritários para isso. Quais seriam
seriam os principais? O primeiro seria o manual de comunicação do institucional e o atendimento ao cidadão. Como um propósito por envolver modernização e aproximação com a população, a cidade precisa ter uma comunicação clara, acessível e padronizada. Isso inclui redes sociais, atendimento presencial, aplicativos, comunicação em situação de crise e a divulgação de projetos públicos. E outro manual que seria importante para a gestão de projetos estratégicos ele seria importante para ajudar a organizar desde cronogramas, indicadores, responsabilidade de cada membro da equipe, documentação e também acompanhamento dos resultados. Sem isso, muitos projetos eles acabam ficando dependentes apenas do conhecimento individual e que são basicamente determinados pelos gestores. Inclusive, isso já aconteceu com alguns projetos municipais. Houve mudanças de equipes e parte da informação acabou se perdendo por falta de padronização. Isso é um risco estratégico enorme, porque o conhecimento precisa estar estruturado dentro da organização e quando os processos não são documentados, a cidade perde a continuidade e eficiência. E é justamente isso que os manuais ajudam a evitar. E agora a gente entra num dos pontos mais importantes, que são os valores organizacionais. Porque uma organização ela não funciona somente com metas e projetos. Ela também funciona através de princípios. Hoje, quando pensamos em Itabuna, existem valores que naturalmente aparecem, como desenvolvimento, inovação, valorização regional, compromisso com a população e crescimento sustentável. Mas ainda percebemos que muitos desses valores não estão formalizados institucionalmente. E é muito importante isso dos valores institucionais, porque eles não podem existir apenas no discurso, eles também precisam ser decisões reais. E a nossa proposta é que o nosso trabalho ele trabalhe com valores como transparência, inovação, integração institucional, eficiência pública, participação cidadã e sustentabilidade urbana. Mas construir os valores é apenas parte do processo, né? A outra parte é analisar se esses valores realmente parecem nas práticas organizacionais. Um exemplo seria uma Constituição poder falar sobre inovações, mas continuar presa a processos extremamente burocráticos. Outro também que seria bom citar, poder defender a integração, mas os setores continuarem trabalhando isoladamente. E quando existe diferença entre discurso e prática, a organização acaba perdendo credibilidade. Isso vem aí para impactar servidores, cidadãos, parceiros, investidores e até a imagem institucional da própria cidade. Acho que esse é um dos maiores desafios. Essa vontade de modernizar, mas ainda precisamos transformar isso em práticas organizacionais. E falando em práticas organizacionais, chegamos em um ponto fundamental, que é a relação entre cultura organizacional e o planejamento estratégico. Bom, existe uma frase muito conhecida que diz que a cultura organizacional pode impedir até mesmo as melhores estratégias. Ou seja, não adianta ter metas excelentes no papel da cultura da organização se não estiver preparada para colocar em prática. E qual seria o principal desafio cultural que vocês identificam nesse contexto? Bom, é uma pergunta muito boa. Percebemos que alguns pontos seria excesso de processos burocráticos, dificuldade na integração entre setores, resistência à mudança, né, que é um dos motivos bastante citados,
e uma cultura muito relativa e focada apenas em resolver problemas imediatos. E isso dificulta a construção de uma cidade inteligente. Uma Smart City, ela depende de integração. Setores, eles precisam conversar entre si. E uma modalidade urbana com saúde, educação, infraestrutura, tecnologia, elas precisam funcionar de forma conectada. E é por isso que o planejamento estratégico precisa incluir também uma transformação cultural, envolvendo a capacitação, novas formas de gestão, incentivo à inovação, comunicação interna mais eficiente e lideranças alinhadas com os objetivos estratégicos. Então, a transformação não é apenas tecnológica, ela também é organizacional e cultural. Exatamente. Uma cidade inteligente, ela não se constrói apenas com tecnologia. Ela se constrói com planejamento, integração e cultura organizacional alinhada. E antes da gente encerrar aqui, existe um ponto extremamente importante, que é o alinhamento entre o discurso institucional e a prática organizacional. E esse alinhamento é muito essencial para gerar credibilidade. Exatamente. Quando uma organização ela diz que valoriza a participação cidadã, mas mas não escuta a população, existe incoerência. Quando se fala sobre inovação, mas mantém processos ultrapassados, existe incoerência. E hoje as pessoas elas percebem isso muito bem, muito rapidamente. E, além disso, essa incoerência afeta diretamente a cultura interna, né? Que os servidores deixam de acreditar nos valores da Constituição quando percebem que eles não são aplicados na prática. Isso mostra que o planejamento estratégico não existe apenas como documento. Ele precisa orientar decisões reais. Perfeito. A tecnologia sozinha não consegue transformar uma cidade, porque a transformação acontece quando estratégia, cultura organizacional e gestão caminham juntas. E, para concluir aqui a nossa reunião, né, podemos resumir alguns encaminhamentos principais. A Urban IQ vai propor o desenvolvimento do Estatuto Organizacional, a criação dos manuais estratégicos, a formalização de valores institucionais, o diagnóstico cultural da organização e diretrizes para alinhamento estratégico do Programa Itabuna Inteligente 2035. Bom, e o principal ponto é entender que o desenvolvimento urbano sustentável depende também de desenvolvimento organizacional. Cidades inteligentes precisam de organização inteligente. E Itabuna ela já possui uma relevância tanto regional e um potencial econômico e fortalecimento cultural. E agora o desafio aqui é estruturar isso de forma estratégica e sustentável para os próximos anos. A reunião trouxe uma visão muito mais clara sobre os caminhos necessários para consolidar nesse processo de modernização. A expectativa agora é transformar essas diretrizes em ações concretas e sustentáveis para o futuro da cidade. Agradecemos a parceria e a confiança e estamos encerrando aqui a nossa reunião estratégica entre a Urban IQ Consultoria Estratégica e o Programa Inteligente Itabuna 2035. Muito obrigada. E ao longo dessa consultoria buscamos demonstrar a importância do planejamento estratégico e da cultura organizacional por meio do Programa Itabuna Inteligente 2035, uma ideia que une inovação, gestão e desenvolvimento sustentável. Por meio dos conhecimentos acadêmicos aplicados, conseguimos estar e trabalhar com uma situação próxima da realidade organizacional. Sendo assim, a Urban IQ Consultoria agradece a sua atenção e encerramos por aqui. Até a próxima!